Meus amigos, essa foi mais uma semana muito difícil para todos nós, em todos os sentidos. Lamentavelmente, nós tivemos mais uma tragédia, onde um ser do inferno invadiu uma creche e acabou fazendo aquilo que vocês já sabem. Que o nosso Senhor possa receber essas almas de braços abertos e confortar de alguma forma, se é que isso é possível, o coração das famílias. Agora, é muito triste ver o comportamento de algumas pessoas perante esse caso, principalmente da velha mídia e também da esquerda, que não perdem uma oportunidade de politizar o caso. E foi isso que eles fizeram, principalmente a velha mídia, né? Então nós temos aqui um comentarista político da Globo News, da Globo, que acabou politizando o caso e colocando, né, de certa forma, a culpa no presidente Bolsonaro e na direita radical, segundo ele, né? Então vejam só o que falou essa figura aqui, ó. Uma medida do governo federal que vai resolver esse problema. Isso é um problema de uma sociedade doente. Uma sociedade adoecida por anos de discurso de ódio, adoecida por um discurso contra a escola, né? A escola é partido político, as universidades são antros de maconheiro, os professores não estão ensinando coisas decentes, o bom é homeschooling. Então a gente tem assim existe um caldo contra a escola dentro desse discurso de ódio, que eu identifico a extrema-direita que levou Bolsonaro ao poder como a grande propagadora desse discurso. Bom, vocês viram aí, né? Dá nojo de gente assim. Essa velha mídia porca. Eu não entendo como é que tem gente que ainda assiste isso. Realmente me dá asco, me dá nojo ver esse tipo de coisa. O cidadão não respeita a dor das famílias, que, olha, deve ser uma dor imensurável, porque não é algo natural da vida. Um pai perder o filho, não é natural, sobretudo nessas condições, né? Onde tivemos esse ataque brutal e covarde desse ser do inferno, né? E aí me vem esse outro ser aqui, né, que deve ser do inferno também, e tenta politizar o caso. Quer dizer, querer realmente colocar na conta do presidente Bolsonaro, não, porque o cara lá fez esse tipo de coisa, porque a direita radical elegeu o Bolsonaro e ele propagou o discurso de ódio. Falou ali de homeschooling, falou de... acho que ele estava se referindo ali à escola sem partido, né? Porque, infelizmente, as escolas são antros de doutrinação ideológica da esquerda. Isso há décadas, não começou agora, né? E tudo que a gente defende é que a escola seja um ambiente plural de ideias, né? Não estou falando de escola fundamental, de crianças, não, né? A partir do ensino médio e principalmente na faculdade, né? O discurso trata sobre isso, mas o cidadão aí tenta politizar o caso a todo custo, não respeita a dor das famílias, né? E essa velha mídia, essa mídia porca, fica propagando esse discurso aí de que o bandido é vítima da sociedade. Por exemplo, ao invés desse cidadão aí comentar que esse ser do inferno que fez esse ato, ele já havia sido preso, né? Ele já respondia aí um processo por ter feito algo similar a outras pessoas, né? Eu tô tomando cuidado aqui com as palavras, pessoal, porque a plataforma não gosta que a gente trate desse tipo de assunto, tá? Mas a questão é que o lunático que fez isso, ele já havia cometido algo similar no passado e estava em liberdade, né? Então, ao invés dele criticar, por exemplo, as nossas leis, que são muito brandas, né? O nosso Código de Processo Penal, que infelizmente se preocupa mais na progressão de pena, na ressocialização do bandido, do que em punir, do que em tirar aquela figura que desrespeitou a lei do convívio com a sociedade, não. Ele está utilizando o caso como palanque político para atacar a direita e para atacar Bolsonaro. Mas ele não foi o único que fez isso. Vejam só, Janones atribui massacre na creche a Bolsonaro, né? Chamou ele de assassino. Veja, bolsonarismo deve ser criminalizado assim como o nazismo, declarou André Janones. Então, o deputado federal André Janones usou o Twitter nesta quarta-feira para fazer uma associação descabida. Ele atribuiu o massacre na creche em Blumenau, Santa Catarina, ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Como se o ex-presidente estimulasse em seu discurso político e ideológico ações inomináveis como a que ceifou a vida de 4 crianças. E foi além. Chamou o ex-mandatário de assassino e pediu a criminalização do bolsonarismo e o comparou ao nazismo, estimulando ainda mais o ódio político nas redes. O assassino que matou 4 crianças hoje, né, no caso a matéria de alguns dias, né, em Santa Catarina, tinha como inspiração um outro assassino, Jair Bolsonaro.
Luiz Lima, autor da chacina, mantinha em suas redes postagens enaltecendo o capitão que matou milhares na pandemia. O bolsonarismo deve ser criminalizado, assim como o nazismo, declarou Janones. Essa fala grotesca foi do deputado federal André Janones, né? Provando novamente aquilo que a gente sempre diz aqui. Não importa o que se fala, importa quem fala e contra quem se fala. Porque o deputado federal Daniel Silveira, à época, falou coisas talvez menos piores do que a que André Janones falou aqui e foi preso, né? Agora, André Janones fala uma besteira dessa, para não dizer outra coisa, e tá impune. Certamente não vai acontecer nada com ele, né? Comparou o ex-presidente da República ao nazismo. Chamou de assassino, né? Quer dizer, imunidade parlamentar só vale para uns, para outros não. Vejam a grande besteira que André Janones falou, e isso certamente vai ficar impune. Meus amigos, isso é que precisa ficar exposto. E novamente, não foi só a velha mídia que politizou o caso, mas também a esquerda. E se a gente pegar aqui na história recente do país, a gente vai ver vários exemplos disso, né? Então, por exemplo, quando houve, né, já houve várias vezes, mas especificamente quando houve troca de tiros entre policiais do Rio de Janeiro e traficantes lá, não me lembro agora em qual morro, e aí a bala perdida acabou acertando uma criança que veio a óbito. Gerou uma comoção nacional, teve reportagens na Globo, dia sim, outro também, 24 horas, né? Atrelaram isso também ao presidente Bolsonaro e tudo mais, né? Agora, quando traficantes matam crianças, trabalhadores, pessoas de bem, ninguém nem noticia, né? Ou seja, as mortes que importam para a esquerda, para a Globo, são as mortes que eles podem politizar, né? Então, como nesse caso, de alguma maneira eles conseguiram ali, através de um malabarismo, atrelar ao presidente Bolsonaro, bom, aí sim eles noticiaram e, óbvio, de maneira politizada, né? Sendo que essa fala aqui do Janones é totalmente descabida. Eu não sei se é verdade, mas se o assassino realmente tinha ali mensagens, né, era apoiador do presidente Bolsonaro, bom, o que isso tem a ver com o ato em si? Então o Lula tinha que estar preso e não tinha mais que sair da cadeia nunca, né? Porque quando ele venceu as eleições, todos os presídios do país comemoraram, né? Foi festa na favela para os traficantes, é claro, né? Deixar claro aqui que a maior parte das pessoas que vivem em favelas, comunidades, são pessoas de bem, são reféns do tráfico, mas teve festa na favela dos traficantes, teve festa nos presídios, né? Quando o Lula venceu as eleições, né? Então, se os políticos têm que responder pelos atos dos seus apoiadores, o Lula tem que ser o primeiro a ser preso, né? O Janones. Agora, é interessante ver a hipocrisia da esquerda, né? Porque, cara, tem um projeto de lei na cidade de São Paulo que visa levar seguranças particulares nas escolas, tá? E quem vai falar sobre isso aqui é o vereador Palumbo, de São Paulo. Veja. Meus amigos, olha, a gente no meio de uma votação importante. Qual votação? Olha aqui, ó. Um projeto de lei que pode autorizar, é o que a gente gostaria, da vereadora Ruth Costa, que tá aqui, ó, a contratação de profissionais de segurança especializada, empresas de segurança que possam estar dentro da escola. Adivinha quem votou contra? Adivinha quem está obstruindo toda a pauta do dia? Adivinha? PT e PSOL votaram contra, não querem proteger as crianças, apesar do grande problema que aconteceu hoje, que aconteceu a semana passada, não querem compor, infelizmente. Já conversei com muitos deles, eu acho um absurdo ele não ter a sensibilidade de querer proteger as crianças, as escolas, segurança privada, que possam ser contratados, que nem tem no banco. Você já viu alguma escola particular não ter uma pessoa como segurança na frente? Por que a escola do município de São Paulo também não pode ter? Pois é, meus amigos, esse projeto, né, ele estava em tramitação lá na Câmara Municipal de São Paulo já há algum tempo, né? E, coincidentemente, a votação foi essa semana, né? E olha só quem votou contra. O PT e o PSOL. Não, o PT e o PSOL não quer segurança nas escolas. Olha, é complicado ver certas situações e ter que medir as palavras, porque senão o vídeo vai ser derrubado, né? Mas esse pessoal da esquerda, eu não sei quem é pior. Eles,
né? Ou então quem apoia esse tipo de gente. Quem ainda vota em vereador, em deputado, em senador, em quem quer que seja de esquerda. É o que eu sempre falo aqui, pessoal. Nós temos que extirpar essa corja da vida pública, sabe? Mesmo aquele vereador, sei lá, pode ser seu primo, seu pai. Cara, tá no partido de esquerda, não vota nesse sujeito. Ele vai ficar à mercê do partido, vai ter que seguir as orientações do partido. Então, não vote nunca, jamais, em hipótese nenhuma, em nenhum político que esteja em partido de esquerda. Né? Claro, não adianta ele estar num partido ali de centro, porque vai ser de esquerda também, centro é esquerda. Essa gente não presta, só defende o que não presta. A questão da segurança no país é algo muito grave. Situações como essa aqui só acontecem porque a esquerda permite que aconteça. Porque quem é que é contra endurecer as penas para os criminosos, né? Quem é que defende bandido? Quem é que diz que o bandido é vítima da sociedade? Quem é que diz que vê uma lógica no assalto? Quem é que diz que o bandido ele tem direito de roubar? Quem é que diz que o bandido não tem que ser preso ou punido porque ele só queria roubar para tomar uma cervejinha? Quem é que apoia essa gente? É a esquerda. E quem é que dá poder a essa esquerda? Somos nós. Eles não chegam lá sozinhos, né? Ou sei lá, né? Enfim, a gente tem que tomar cuidado com as palavras aqui. Mas tem muita gente que acaba votando em partidos de esquerda, em pessoas de esquerda. E a sociedade tem que começar a repensar as atitudes, porque uma das coisas que nós temos que fazer nesse país é endurecer a pena para criminosos. Porque esse cidadão aí que fez esse ato deplorável essa semana, ele não deveria estar solto. Ele já cometeu crimes antes, né? E ele deveria estar mofando na cadeia até hoje, não deveria sair tão cedo. Veja, você se sente seguro andando em um país onde a qualquer momento você pode ser vítima de um assalto, né, de roubo, e infelizmente vir a falecer por conta disso nas mãos de algum marginal, de algum nóia, e sabendo que esse nóia, esse marginal que ceifou a sua vida vai estar solto em alguns poucos anos, menos de 10 anos, vai estar na cadeia de novo? Você se sente seguro? Você se sentiria seguro num país como esse? Aqui vigora a impunidade. A lei, infelizmente, incentiva o bandido a cometer crime. Em países civilizados, em países de primeiro mundo, em países onde há realmente segurança, como por exemplo Estados Unidos, a pessoa matou, meu amigo, dependendo do estado, é prisão perpétua, é pena de morte, é 40 anos de regime fechado sem direito a nada. O preso tem direito a não ter direito, deveria ser assim, mas aqui, em alguns casos, o preso tem uma vida melhor do que o trabalhador, que acorda 5 horas da manhã para ir trabalhar, volta às 7, 8 da noite, né? Ganha um salário mínimo por mês. O auxílio reclusão paga mais do que o salário mínimo. O preso tem direito a 6 refeições por dia. O trabalhador, cidadão de bem, às vezes não come nem 2 vezes por dia. Então o crime precisa parar de compensar no Brasil. E quem apoia esse tipo de coisa é a esquerda. Curta, comente, compartilhe esse vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima.